Eles eram chamados de Chang. Antes não passavam de sombras. Hoje sua existência não é mais contestada. Os Chang constituíram a primeira dinastia da China, porém destruíram a si próprios no processo. Sua saga está incrustada em estranhos ossos animais, numa língua que só agora estamos começando a compreender. Há 3.000 anos no tempo, e nas profundezas da China, fica o lugar de nascimento do seu reino. Chamada a Grande Cidade Chang, é o centro de uma caçada arqueológica humana que começou um século atrás. Hoje, uma nova geração continua a busca. A meta é irresistível, pois o que esperam encontrar é a aurora da própria China. A cidade perdida de Chang. Na China Central, um vigia noturno aproxima-se de uma construção que guarda vestígios de um antigo mistério. Este túmulo sombrio, repleto de restos humanos, é um legado da misteriosa dinastia Chang. Cerca de 3.000 anos atrás, centenas de pessoas foram massacradas e enterradas aqui. A quilômetros de distância, um outro mistério, uma bizarra oficina repleta de crânios. As tampas dos crânios estão danificadas. Mas qual teria sido o seu propósito grotesco para os Chang? Escrituras antigas lançam uma sombra tétrica sobre os Chang. O coração do último rei Chang era maligno. A multidão se intoxicou e o cheiro fétido subiu às alturas. Os céus, então, não tiveram misericórdia por eles. Aqui em Beijing, a capital nacional, a grande agitação da nova China está rapidamente se sobrepondo à velha China. A marcha dos chineses rumo ao futuro pode apagar os vestígios de sua primeira verdadeira dinastia, antes que seja descoberta. Quem eram os Chang? 3.000 anos atrás, eles estabeleceram um cerco à China setentrional numa busca incansável pela dominação. De acordo com a lenda, eles rendiam tributo aos seus deuses com intermináveis sacrifícios de sangue. Esses relatos foram descartados como sendo fictícios, um mistério enterrado nas dobras do tempo. Hoje, descobrir o mundo perdido de Chang é uma corrida contra o tempo. No Instituto de Arqueologia de Beijing, novas tecnologias são empregadas na busca por essa enigmática dinastia. É uma pesquisa tão vital que se transformou num esforço internacional envolvendo peritos dos Estados Unidos. Liderados pelo Dr. Casey Chang, da Universidade de Harvard, a equipe registrou em vídeo suas recentes descobertas. Com a participação de peritos da Universidade de Missouri e Minnesota, eles iniciaram os trabalhos em 1992. Logo a seguir, eles descobriram um povoado neolítico remontando a 2.000 anos antes de Cristo. Ele continha os restos mortais de gado sacrificado. Esses rituais de sacrifício estiveram relacionados ao Chang. Se são de fato vestígios de seus ancestrais, é um enigma a ser solucionado. A meta mais ambiciosa da equipe chino-americana é descobrir a primeira capital da dinastia conhecida como a Grande Cidade Chang. Profundamente enterrada no solo, é uma agulha arqueológica no palheiro.
Na procura por pistas, o geofísico do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, David Sest, irá ajudar na utilização de uma vasta gama de equipamentos high-tech. Uma das vantagens da tecnologia neste momento é podermos fazer uso de eletromagnéticos em radar solo penetrante, magnetometria e dados de satélite para interrelacionarmos todas essas coisas diferentes e penetrarmos mais profundamente no solo. Quando procuramos um objeto muito pequeno numa área de dezenas de quilômetros quadrados, o principal problema é conseguir ver as coisas não visíveis que estão no subsolo. A pé jamais conseguiríamos. De acordo com os antigos relatos históricos, a primeira capital do Chang está escondida perto da atual cidade de Changqiu, na província de Henan. Esta foto aérea é muito útil para se ter uma ideia do atual curso do Rio Amarelo, correndo no sentido oeste-leste, e este é o curso antigo. A antiga cidadela que procuram está enterrada em algum lugar dentro de uma área de 103 quilômetros quadrados debaixo de vários centímetros de sedimentos. Isto indica que há 2 muros em torno da cidade. Para o Dr. Robert Muralchik, da Universidade de Harvard, a descoberta da grande cidade de Chang é o elo crucial na solução dos mistérios que envolve a primeira dinastia comprovada da China. Durante o reinado Chang, a cidade foi encoberta com sedimentos de uma grande enchente. Séculos depois, quando os Chang foram derrotados pelo estado Zhou, uma nova cidade chamada Zhong foi construída sobre ela pela deposta realeza Chang. As cheias destruíram a cidade de Zhong também. Ao encontrarmos a cidade e a escavarmos, esperamos encontrar os antigos templos e talvez tábuas antigas que ajudem a esclarecer de onde os Chang vieram e a sua genealogia, e como esta grande civilização da Idade do Bronze da China setentrional teria se desenvolvido e lançado as bases de muitas das características que encontramos na civilização chinesa. Durante séculos, a busca por Chang esteve atormentada pela dúvida. As lendas dos reis foram desprezadas como sendo fictícias pelos primeiros pesquisadores. Histórias dos feitos dos Chang ficaram restritas à fantasia poética e aos pincéis dos artistas. Então, em 1899, surgiu uma pista como num romance policial. Pelo menos é o que diz a lenda. Em Pequim, um estudioso chinês chamado Wang Nuzhong jazia mortalmente doente. Ao longo do seu leito, havia estranhas peças de osso animal. Como os chineses atribuem poderes mágicos aos dragões, foram chamados de ossos de dragão, desenterrados e utilizados na medicina tradicional. Os ossos atraíram a atenção de um colega de Wang, Liu Qiyong. Liu percebeu que os fragmentos continham misteriosas inscrições. Wang recuperou-se e mais tarde ele e Liu passaram a se perguntar quem teria entalhado esses antigos símbolos. Os dois pesquisadores vasculharam as farmácias tradicionais de Pequim para recuperar o quanto fosse possível das peças. Milhares de fragmentos foram coletados. Seguindo a orientação de Wang e Liu, uma legião de pesquisadores dedicou suas carreiras a decifrar o código dos misteriosos ossos de dragão. Seriam mensagens dos lendários guerreiros conhecidos como Chang? Hoje, no Instituto de História de Beijing, Li Suxin continua a busca para decodificar as inscrições. Ao longo dos anos, à medida que mais e mais caracteres foram sendo decifrados, fez-se uma descoberta marcante. As inscrições eram a primeira forma de escrita chinesa. As raízes da mais antiga língua ainda em uso no mundo. Elas antecedem em 500 anos a primeira escrita chinesa conhecida. Muitos caracteres são praticamente ilustrações.
Esse parece lúdico e significa menino. Esse símbolo representa uma plantação agrícola subdividida. E o símbolo para líder se assemelha a um homem sob uma bandeira. À medida que mais caracteres foram sendo decodificados, os estudiosos descobriram que alguns eram nomes de governantes Chang. Os nomes coincidiam com aqueles relacionados em antigos textos históricos. Uma fonte confirmava a outra. Os arqueólogos detetives haviam tirado a sorte grande. Estranhas rachaduras uniformes também foram encontradas ao lado dos caracteres. Foram feitas por buracos abertos no lado oposto dos ossos, e empregou-se uma vareta em chamas para fazer a rachadura na superfície enfraquecida. Muitos dos caracteres entalhados ao lado das rachaduras eram perguntas formuladas ao mundo dos espíritos. Os reis Chang estavam utilizando ossos para predizer o futuro. Os ossos de dragão passaram agora a ser chamados de oráculo. A demanda de Chang por eles era insaciável. Foram criadas fazendas e oficinas especialmente para eles. Os cascos de tartaruga e os ossos de omoplata do gado eram processados e transportados centenas de quilômetros até os centros cerimoniais Chang. Durante o processo de dominação Chang, dezenas de milhares de horas foram consumidas nesses misteriosos rituais. Os reis Chang mantinham o controle devido ao mérito de sua presumível capacidade de se comunicar com o mundo dos espíritos. Assistido por xamãs, Mu Jing, o 21º rei Chang, colocou a seguinte questão para seus ancestrais no mundo dos espíritos. Teremos uma colheita de pães na quarta lua? Talvez usassem vinho quente para deixar os xamãs em transe. Essas extraordinárias cerimônias tinham um papel fundamental na tomada de grandes decisões pelos reis Chang. Eles perguntavam ao oráculo de ossos coisas como se teriam ou não uma boa safra de pãinço, se teriam um nascimento bem-sucedido na família real, resultados de iniciativas bélicas contra tribos vizinhas, se deveriam realizar sacrifícios em nome de determinados ancestrais. De acordo com registros dos escribas da corte, a cerimônia de Mu Jing atingia seu clímax quando o xamã ateava fogo ao osso. As rachaduras são auspiciosas. A colheita de grãos ocorrerá na quarta lua. O rei, agradecido, prestava então um tributo aos ancestrais. Através desses ritos elaborados, provinham a confiança e a esperança de sucesso. Tal como gostamos de acreditar que os nossos computadores podem prever tendências futuras, os Chang usavam a tecnologia do oráculo de ossos para predizer as suas. Séculos depois, os veículos usados pelo rei Wu para ver o futuro levariam os arqueólogos detetives às profundezas do misterioso passado. Oráculos de ossos e relatos antigos mencionam repetidamente que a primeira capital Chang localizava-se próxima à atual cidade de Changqiu. A borda do muro de Changqiu do século XVI pode facilmente ser vista através dos olhos da aeroespacial. Lançamento. A fotografia aeroespacial revolucionou a arqueologia. Sensores em satélites detectam variações na coloração do solo, que revelam características não mais visíveis ao olho humano.
Por exemplo, sobrevoando a Grande Muralha da China, o radar da NASA penetrou o solo para descobrir uma outra muralha, construída cerca de 900 anos antes daquela que é visível hoje. Recentemente, peritos do Laboratório de Propulsão a Jato de Pasadena, na Califórnia, juntaram-se à busca do Chang. Muitas características. O que vemos neste mapa é a conhecida cidade murada de Changqiu, do século XVI. Imagens obtidas de Changqiu revelam alguns sinais de um antigo leito de rio que teria existido na região da grande cidade de Chang. É o muro do Zhou Oriental, que conhecemos através de abundantes informações Também foram detectadas outras características do subsolo, sem explicação. de satélite, da vizinhança. Fotos de satélite também oferecem uma visão aérea que proporciona um amplo planejamento do levantamento do solo. Ano após ano, mais e mais equipamentos sofisticados são acrescentados ao arsenal pela equipe internacional. Em 1994, eles convergiram sobre uma pequena aldeia agrícola na periferia de Changqiu. Os aldeões nunca haviam visto ocidentais antes, e muito menos aparelhos eletrônicos. Rumores sobre atividades estranhas logo se espalharam. Alguns acreditavam que os forasteiros procuravam por tesouro. Outros temiam que os bizarros instrumentos pudessem contaminar a água do subsolo. Só recentemente, esses camponeses começaram a acreditar que os visitantes estavam em busca de uma cidade perdida. Talvez profundamente enterrada sob suas casas. A equipe utiliza uma unidade portátil de radar de penetração no solo, chamada GPR, para localizar grandes estruturas subterrâneas. As duas antenas do radar ficam ligadas a um computador portátil e suspensas por varas de bambu. Não faz muito tempo, a NASA usou o radar GPR para procurar água sob a superfície da Lua. Aqui na China, espera-se que ele possa encontrar vestígios de uma antiga muralha ou alguns sinais da cidade que foi construída sobre a primeira capital do Chang. O radar GPR pode ser comparado ao localizador utilizado por carpinteiros para identificar vigas sob um piso. Após andar alguns metros, faz-se uma pausa e as antenas enviam um sinal para o subsolo. Porém, a área que precisam cobrir demandará um andar e parar constante por incontáveis quilômetros. Esta área nos apresenta alguns problemas que, às vezes, parecem insuperáveis. Nossas equipes de geofísicos estiveram zigue-zagueando a região, tentando encontrar evidências, tentando correlacionar suas informações com os dados do satélite. Às vezes, torna-se um pouco desanimador. Nos próximos 2 anos, ou em 2 meses da primavera e 2 do outono, a lenta caminhada prosseguirá. A moderna tecnologia poderá dar à equipe um avanço na busca pela primeira capital do Chang. Porém, no passado, a busca pelo Chang dependia de uma outra forma de caminhada. Os investigadores concluíram que a única forma de saber mais sobre o Chang era descobrindo a origem de todos os ossos oráculos. Donos de lojas de remédios finalmente admitiram que os ossos estavam sendo escavados numa cidade agora chamada Anyang. Por que é que nesse ponto da ferrovia o apito disparava ao passar pelos ossos de animais entalhados? Para descobrir, uma série de escavações foi iniciada em 1928, uma varredura que continua até os dias de hoje. Recentemente, investigadores descobriram um cemitério Chang nas cercanias de Anyang. Aqui, Tang Di-Jeng esquadrinha o solo em busca de pistas sobre a vida diária do povo Chang. Esta é uma sepultura típica de uma pessoa comum da dinastia Chang.
Encontramos estas duas peças de cerâmica. Eram usadas para cozinhar. Tang Jijeng espera que no meio de toda esta terra e morte haja pistas sobre a queda de Chang. A descoberta desse cemitério é um resultado direto na busca pelo depósito de ossos oráculos que começou aqui há 70 anos. Incontáveis fragmentos foram desenterrados nos anos 30. No local, desenterraram uma imensa massa sólida de 3 toneladas de cacos. Depois, após anos de escavação, um achado ainda maior. Urnas enormes foram descobertas. Embora já bastante esvaziadas por saqueadores, uma continha gigantescos vasos de bronze. A descoberta assombrou o mundo da arqueologia e despertou a cobiça dos ladrões de túmulos de toda a região. Com a descoberta dos ossos oráculos de Anyang, eu acho que a região ficou com um aspecto de Velho Oeste. Nos anos 20, esta parte de Henan estava infestada de bandidos e coronéis. Caçadores de antiguidades e tesouros chegavam à região para encontrar tesouros e vendê-los aos antiquários de Beijing e a compradores estrangeiros. Quando finalmente os arqueólogos puderam se instalar na região, precisaram de proteção policial e militar. Só o fato de trabalhar em Anyang já era algo terrível para os estudiosos, vindos do Ocidente. Um deles deu a seguinte descrição. A poeira amarela é tão espessa que mal podemos enxergar 3 metros adiante na ventania cortante que ameaça nos lançar para o fundo de um buraco de 10 metros. As escavações foram repentinamente suspensas ao final dos anos 30. Os japoneses invadiram a China. Na esteira da derrota japonesa, iniciou-se uma triste guerra civil. Enquanto a China lutava pela vida, Anyang teria de esperar. Centenas de toneladas desses vasos ritualísticos foram produzidas. Porém, como o Chang havia conseguido extrair a matéria-prima para fabricá-los, intrigava os arqueólogos, até que uma descoberta casual foi feita na China Central. Aconteceu na cidade de Tonglushan, em águas represadas na província de Hubei. Nos anos 70, operários descobriram vigas de uma antiga mina numa fundição local de cobre. Os pesquisadores acreditavam que os Chang teriam construído locais como estes. Baseados em fragmentos das fundições descobertas, os arqueólogos recriaram os fornos antigos. E eles comprovam que os chineses primitivos tinham o conhecimento para extrair metal de minério. O status de um rei Chang era baseado em parte na quantidade de peças de bronze que possuía. A busca por seus ingredientes brutos, cobre, estanho e chumbo, não conhecia fronteiras. Depósitos de minério ficavam ao alcance imediato dos reis. Como um buraco negro insaciável, Anyang ficava ao centro. Os investigadores concluíram que haviam encontrado a última e mais poderosa capital do Chang. Finalmente, uma janela se abria sobre o mundo perdido de Chang. Surgiu o quintal de um palácio e sobre as fundações originais, os prédios foram recriados. Anyang abrigava a burocracia real, uma legião de artesãos em bronze, milhares de escravos, camponeses e vastos exércitos. As forças de Chang atacavam seus vizinhos com grande agilidade. Arqueólogos descobriram impressionantes provas disso em Anyang. Aqui existem bigas tão valiosas que foram enterradas em sacrifício junto às sepulturas dos reis. Como os Chang as construíram é um enigma. Nem um único prego foi encontrado.
pesquisas agora provam que as bigas foram meticulosamente montadas com grampos de madeira e amarras de couro, uma maravilha da antiga tecnologia. Rodas de 18 raios e eixos de madeira eram recobertos de gordura animal para reduzir o atrito. Durante os primórdios do período Chang, bigas serviam como unidades móveis de comando, cercadas de perto por infantaria de apoio. Armas de bronze foram criadas para maximizar o impacto. Uma falange de afiados machados cortava em tiras o inimigo que se aproximasse. Dependendo do sentido do golpe, os guerreiros Chang podiam decepar um braço ou causar um ferimento fatal. A identidade de um de seus mais ferozes comandantes foi confirmada na sepultura número 5. Inscrito no bronze está o seu nome, Fu Hao. As inscrições nos ossos oráculos nos contam sobre Fu Hao liderando exércitos em combates vitoriosos. Porém, os ossos também nos revelam uma outra coisa. Eles dizem que Fu Hao deu à luz. Fu Hao, pelo visto, era uma mulher e uma das concubinas de um dos mais poderosos reis de Chang. Historiadores acreditam que essa mulher fenomenal liderou 13 mil soldados contra as tribos Chang do Ocidente. Os Chang viviam tão imersos em guerra que mesmo a amante do rei podia comandar um exército caso tivesse talento. A causa da morte de Fu Hao é um mistério. Seu falecimento partiu o coração do rei. Os soldados de Fu Hao podem ter tido um destino fatídico longe das linhas inimigas. Encontrados ao lado das bigas de Anyang, estavam os corpos de soldados Chang, sacrificados juntamente com os seus cavalos. Isto foi apenas um prenúncio de uma descoberta arrepiante que estava por acontecer. Em 1950, 41 corpos foram encontrados massacrados nas rampas da Câmara Mortuária Real. 24 mulheres do lado oeste e 17 homens do lado leste. Ao sul dos túmulos reais, um vasto cemitério de vítimas sacrificadas chocou até os arqueólogos mais experientes. Em rituais misteriosos e sangrentos, mais de 300 pessoas foram mortas num único dia. Algumas poucas sepulturas permanecem abertas aos estudiosos. Um monumento à violência institucionalizada. Foi uma grande surpresa quando primeiro escavamos estes restos humanos. Pensávamos que os túmulos reais eram apenas para as famílias reais. Quase 1.200 covas de sacrifícios foram encontradas nesta área. Os corpos, muito bem organizados, foram dispostos em camadas sobrepostas contendo uma dúzia de corpos. Quando Fu Hao morreu, rezava a tradição Chang a realização de um elaborado ritual em seu túmulo. Uma grande vala foi escavada com rampas e escadarias recortadas na terra. Seu caixão foi rodeado de vasos rituais de bronze, armas e tesouros de jade. A sociedade Chang tinha, na realidade, duas faces. De um lado, temos a genialidade criativa que produziu peças maravilhosas de jade, vasos de bronze para rituais e armas incrivelmente sofisticadas. Uma sociedade muito, muito sofisticada. Porém, por outro lado, a sociedade Chang era muito cruel. Cães foram chacinados para proteger Fu Hao dos maus espíritos do mundo subterrâneo. A essa marcha de morte, juntaram-se prisioneiros de guerra apavorados.
Em seguida, um local extraordinário. Servos fiéis e guarda-costas de confiança juntaram-se à patroa. A estrada para a vida pós-morte estava pavimentada de mortos. Porém, o ritual Chang logo ultrapassou a religião e a própria razão. Em 1950, arqueólogos localizaram as ruínas de Chang, em Zhenghu, na China. Hoje ergue-se um mercado perto de uma pavorosa lembrança da dominação Chang. É aqui que o arqueólogo Chong Guojing ajudou a desvendar o mistério das tampas de crânios removidas. Os homens provavelmente eram prisioneiros de guerra. Análises laboratoriais indicaram que poderia haver apenas uma explicação lógica para as bordas das tampas dos crânios estarem tão cuidadosamente lisas. Isto tem muito a ver com o sistema social da época. Veja como eles serraram e poliram os crânios. Os Chang simplesmente os mataram e transformaram seus crânios em recipientes para beber e outros utensílios. Segundo antigos historiadores, os Chang eram grandes beberrões de álcool extraído de cereais. Em algumas dessas bebedeiras podem ter ocorrido para comemorar triunfos militares. Aqui, os crânios de inimigos abatidos foram usados numa horripilante demonstração de vitória final. Quando a bebedeira terminou, os crânios foram atirados do salão de festas para dentro de uma vala. As escavações em Zhenghu levaram à teoria de que fora outrora uma capital do Chang. Um dos muitos inexplicados deslocamentos do poder central. Anyang foi uma das últimas cidades Chang. Zhenghu, uma cidade no período intermediário. Porém, a descoberta da primeira capital poderia resolver o mistério de como o Chang surgiu. Então, neste mapa, aqui é o Zhenghu Gazit. Em 1955, a busca pela grande cidade Chang continua na província de Henan. O empenho assemelha-se a uma gigantesca caçada humana. Esta é uma foto aérea japonesa dos anos 30. Novamente aparece a cidade. Todas as pistas obtidas de imagens de satélite e fotografias aéreas são usadas para orientar o levantamento do solo. Porém, as linhas vermelhas mostram também a extensão da geofísica desde a última primavera. A grande arma no solo é um equipamento de perfuração montado numa caminhonete. Os chineses o utilizam para escavar poços artesianos. Os arqueólogos o usarão para reconstruir uma paisagem degradada. Hoje, a região do Changqiu é uma planície de sedimentos acumulados. Sob a superfície encontram-se camadas de terras mais rijas e antigas. Foram realizadas explorações por toda a área, introduzindo-se longos pedaços de tubulação oca, através dos sedimentos que atingirem terra firme. Com a coordenação dos dados obtidos de vários locais, a paisagem antiga é topografada. Os arqueólogos agora têm condições de estimar os lugares mais lógicos escolhidos pelos construtores antigos para erguer a primeira capital do Chang. Para indicar os lugares mais promissores para a introdução dos tubos, a escavadeira holandesa entra em cena. 4 horas de trabalho árduo nos conduzirão a 110 metros. Na linha de frente estão as ferramentas desenvolvidas por gerações de ladrões de túmulos. Batizado com o nome de uma cidade da província de Henan, a escavadeira de Luoyang não passa de bambu comprido com uma vara de metal na ponta.
Nas mãos de um perito, ela pode escavar a uma velocidade máxima de 55 metros por hora. Estes operários podem literalmente dizer qual o período da história chinesa eles atingiram pela coloração do solo em suas mãos. Mas desde o início das escavações em 1992, os peritos não encontraram nenhum sinal de uma cidade. A grande recompensa pelo trabalho viria com a descoberta de uma técnica especial de construção utilizada no Chang e pelas dinastias que a sucederam. As fundações e as muralhas foram construídas de terra batida. No mais remoto interior, esta antiga técnica de construção ainda é utilizada. A terra é compactada centímetro por centímetro, camada após camada, dentro de uma moldura de madeira. Se as paredes forem compactadas adequadamente, este galpão de armazenagem pode resistir aos elementos por décadas. Um simples instrumento de medida é usado para comparar a resistência da terra compactada com os materiais de construção contemporâneos. Um impacto é o bastante para partir um tijolo cozido. Em seguida, uma amostra da terra compactada do Chang retirada das ruínas de Anyang. É no mínimo tão resistente quanto um tijolo moderno. A descoberta de uma parede de terra batida em Changqiu significaria um grande passo para os arqueólogos. As primeiras dinastias chinesas usavam legiões de operários e escravos para construir muros de terra batida, para defender as suas cidades. Porém, nenhuma forma de arquitetura, nenhum exército equipado com bigas poderia defender o Chang deles mesmos. Antigos historiadores falam do último rei Chang, que no 5º século antes de Cristo entregou-se a uma decadência inimaginável. Está escrito que ele criou um jardim com piscinas cheias de vinho e carne dependurada nas árvores. Homens e mulheres jovens recebiam ordens de fazer amor no jardim para o seu deleite. O álcool e a química do bronze talvez expliquem o comportamento do rei. A realeza Chang consumia bebidas alcoólicas em copos de bronze aquecido. A análise do bronze antigo revela alto teor de chumbo. Nas escavações do cemitério de Anyang, mais de 50% das peças de cerâmica foram identificadas como recipientes usados para o consumo de álcool. Outra teoria sobre o declínio envolve rituais de sacrifício e colapso governamental. Quando membros importantes do clã real morriam, as cerimônias que marcavam suas mortes continuavam ano após ano. Os reis Chang acabaram reféns desse protocolo interminável. Enquanto isso, o mundo exterior começou a invadir suas fronteiras. No final, a incessante expansão territorial trabalhou contra eles. O Dr. Zhang Shangshu é co-diretor do projeto conjunto.
A outra principal razão é que o Chang expandiu para o leste nos anos finais e enfrentou uma longa guerra. Muitos grupos minoritários se uniram e atacaram pela retaguarda. Essa derrota foi a causa direta do declínio da dinastia Chang. Cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, o Chang caiu para nunca mais se erguer. Ano após ano, a equipe retorna a Changqiu, porém não encontra virtualmente nenhum sinal da grande cidade Chang, ou da cidade construída sobre suas ruínas. De acordo com os antigos relatos, esse templo perto de Changqiu foi construído sobre o sítio de Chang. O povo local ainda vem aqui para venerar seus ancestrais. A busca pelo Chang propriamente dito não chega a ser um problema, isto já é um consenso entre os estudiosos chineses. Muitos acham que estamos procurando no lugar errado. A equipe esperava que as escavações sobre o templo pudessem revelar vestígios da grande cidade Chang, mas não conseguiram nada. De certa forma, ao retornar ano após ano, tendo tanto trabalho, gastando um bocado de dinheiro, sentimos realmente que é uma questão de fé que seja nesta área, em torno de Changqiu, que encontraremos a grande cidade Chang. Num espaço de 4 anos, a equipe já zigue-zagueou por toda a área, perfurando mais de 400 buracos, porém suas preces não foram ouvidas. Em 2 de maio de 1996, o último dia da temporada de escavações, eles tentaram a sorte num trecho da estrada, não longe da aldeia do fazendeiro. A equipe da caminhonete dirigida pelo Dr. Jin Tse-Chang, da Universidade de Minnesota, começou a escavar fundo. Em questão de minutos, uma amostra foi trazida à superfície para exame. Quando a amostra foi aberta e o material exposto estava cheio de terra batida. O processo foi repetido a cada 230 metros, encontrando terra batida todas as vezes. Tinha de ser o muro de uma antiga cidade e ficava oculto debaixo da própria estrada que a equipe vinha utilizando nos últimos 4 anos. Aquele era o último dia de nossas buscas e nós tínhamos vasculhado quilômetros e quilômetros daqueles belos campos. E aí a equipe de perfuração, por uma maravilhosa coincidência, uma sorte incrível, ter conseguido atingir um muro de terra compactada da cidade oriental de Zhu foi simplesmente fantástico. A equipe ficou muito animada, já que finalmente estávamos começando a chegar bem perto da nossa meta. Quando os moradores locais viram como era a antiga terra compactada, eles conduziram a equipe a uma vala profunda que eles haviam escavado para irrigação. Os fazendeiros casualmente expuseram uma parte bem mais elevada da mesma muralha da cidade. O muro estava repleto de pistas sobre a identidade de seus construtores. Fragmentos de cerâmica enterrados na terra compactada indicavam que o muro provavelmente era do período da cidade de Zhu, construída sobre a grande cidade Chang. Às vezes, ao removermos a cerâmica e a lavarmos, chegamos algumas vezes a ver impressões digitais nas peças, e isso é um tipo de elo verdadeiramente humano com o povo que trabalhou aqui 3.000 anos atrás. Incrivelmente, as marcas individuais feitas pelos socadores de terra também são visíveis. Sensores eletrônicos são empregados para traçar um perfil do muro. Num improvisado laboratório computadorizado, o corte transversal mostra que o muro tem pelo menos 9 metros de altura e 15 metros de largura na base. Os levantamentos são sobrepostos às fotos de satélite e revelam que o muro se estende por 3.200 metros em todas as direções. Uma obra que absorveu milhares de operários e anos de construção. Os arqueólogos esperam que sua descoberta contribua para que a área não seja desenvolvida.
até que a localização exata da grande cidade Chang possa ser encontrada. Em algum lugar, talvez à vista desta estrada rural, repouse a chave de como antigas civilizações se desenvolveram ao redor do mundo. Uma ampla escavação levará anos para ser concluída. Primeiro, o Zhou, a cidade Chong, e finalmente a grande cidade Chang. Aqui, os arqueólogos talvez iniciem os primeiros capítulos de um épico repleto de reis fantásticos, amantes guerreiras e uma trágica fragilidade. Está escrito que, quando a última capital finalmente caiu, o rei Chang, que estava no poder, preferiu queimar-se vivo em seu palácio a render-se. Esse talvez tenha sido o final perfeito para Chang, uma dinastia nascida do fogo, de ossos e rituais de morte.